Fala pessoas, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Tudo sossegado? Meu nome é Felipe, certo? Sou professor de matemática aqui do Colégio Mastermed, do eMaster Edu, certo? E eu vou estar, tanto hoje quanto amanhã, 2 dias aí, 2 horarinhos com vocês, fazendo uma revisãozinha um pouco aí da matemática, tá? É o seguinte, eu não vou simplesmente aqui trazer para você exercícios difíceis, falar assim, ó, cai a análise combinatória? Cai a análise combinatória. Cai a probabilidade? Cai a probabilidade. Cai essas partes um pouco mais complicadas da matemática? Claro que sim, certo? A prova de matemática, aí, por ter 45 questões, ela consegue abranger um pouco mais aí do que todas as outras matérias do Enem, certo? Então é o seguinte, eu não vou simplesmente trazer aquele exercício mais complicado para você. O meu intuito, essas 2 aulas hoje com você e amanhã também, no mesmo horário, é que você se sinta preparado. Então a gente vai fazer aí alguns exercícios, certo? Que já apareceram no Enem ou que são do estilo do Enem, certo? E através desses exercícios aí, a gente consegue lembrar uma teoria ou outra e também fazer com que você se sinta melhor aí para a sua prova de domingo agora no dia. Beleza? É o seguinte, eu preparei aqui alguns exercícios, né? Vou até falando com o Jefferson para ele colocar para mim. Ainda não, eu só primeiro quero falar com vocês assim, né? A parte da matemática, como eu já disse para vocês, ela abrange bastante aí dos nossos tópicos ao longo do ensino médio, né? Dá pra gente falar mais fácil, na verdade, o que não cai, né? O que com certeza não vai aparecer na sua prova e fica muito mais tranquilo de você compreender como que vão ser essas 45 questões. Então, basicamente, né, a gente pode excluir aí polinômios, pode excluir um número complexo, uma geometria analítica um pouco mais complicada também, são matérias que não aparecem. Então, assim, a gente vai focar naquilo de fácil execução, certo? Por exemplo, a gente pode ter problemas aqui com divisão, problemas com múltiplos, problemas também com, sei lá, pode ser alguma solução lógica, alguma equaçãozinha que te dá uma situação, um problema, e você vai tendo que adivinhar quais são essas equações que vão aparecer, e no fim das contas aí, a gente chega até um resultado final, certo? Resumindo, muito texto para você, certo? Muito texto aí inútil. Então, ao longo da live, eu também quero te ajudar aí sobre a estratégia da sua prova. E não só apenas ao conhecimento. A prova de matemática, vamos lembrar, é aquela que você pode tirar a maior nota possível, junto com a redação. Beleza? Então, fica ligado aí também que eu vou te dando algumas dicas a respeito de tempo, de leitura, pra gente poder ir bem nessa prova de domingo. Beleza? Vamos parar de conversar e vamos para os nossos exercícios. Vou pedir ajuda aqui pro Jefferson. Ele já vai colocar o primeiro exercício aqui na tela. Isso, ótimo. Obrigado, viu, Jefferson? Jefferson, infelizmente, eu vou ter que falar toda hora assim pra você, ó. Volta pra mim, vai pro exercício, volta pra mim. Porque você já tá percebendo aí que é muito texto, né? E eu vou fazendo também a interpretação do exercício aqui no quadro pra ficar mais fácil, beleza? Então vamos começar a ler. Ele fala o seguinte: uma loja decide premiar os seus clientes. Cada cliente receberá um dos 6 possíveis brindes disponíveis, conforme a sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem distribuídos são uma bola, então eu vou anotando aqui no quadro, tá? Uma bola, depois um chaveiro e uma caneta. Então, um chaveiro, uma caneta, um refrigerante e um sorvete. E, por fim, ele vai receber um CD. Tudo isso nessa ordem aí, certo? Aí ele fala o seguinte, ó. O primeiro cliente da loja recebe uma bola. O segundo recebe um chaveiro. O terceiro recebe uma caneta. O quarto recebe um refrigerante. O quinto recebe um sorvete. O sexto recebe um CD. Ou seja, perceba aí já... Volta aqui. Isso, obrigado, Jefferson. Perceba já que ele repetiu tudo que ele já tinha falado para você.
certo? Então você já está gastando tempo na leitura do exercício, ok? Então fica atento a isso, que não precisava ter lido tudo isso, beleza? Vamos lembrar que você tem 3 minutos para fazer a prova. 3 minutos é muito pouco por questão. Então o que você tem que fazer? Otimizar esse tempo. Essa questão, você vai ver que é uma questão fácil, certo? Então, se é uma questão fácil, você tem que resolver em menos de 1 minuto e meio, por exemplo, já incluindo a leitura. Por quê? Porque você pega o outro 1 minuto e meio e coloca lá numa questão difícil. Então tem que ter essa estratégia de prova, beleza? Olha só o que ele falou então, ó. O primeiro recebe uma bola, o segundo, um chaveiro, depois uma caneta, um refrigerante, um sorvete e um CD. Lá no exercício ele ainda continua. O próximo, o sétimo, volta para a bola, chaveiro, caneta e assim por diante. Olha lá, ó. Pode voltar, Jefferson. O sétimo recebe uma bola, o oitavo um chaveiro e assim sucessivamente. Beleza, então ó, vou anotar aqui de novo. Sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Ou, se a gente for continuar, eu vou continuar aqui, ó. 13º, 14, 15, 16, 17 e 18. Então perceba que a nossa sequência ela está se repetindo de 6 em 6, com alguns detalhezinhos aqui. O 6, que é o 12, desculpa, o 6, que é o CD, na verdade, ele sempre terá o múltiplo do 6 como resposta final. Como ele está indo de 6 em 6 e o 6 é justamente o CD, caso a gente pegue o milésimo cliente e essa resposta seja múltipla de 6, significa que esse milésimo cliente vai receber o CD. Caso contrário, olha só que sensacional, né? Todos esses valorezinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 são possíveis valores de resto para nossa divisão. Então, através do resto dessa divisão, a gente consegue encontrar quem que vai ser qual vai ser o nosso brinde. Vamos fazer essa divisão aqui juntos, ó. Lembrando, vamos falar um pouquinho sobre a prova de novo, né? Eu preciso aproveitar cada exercício que eu trouxe para te dar uma dica também do que aparece lá na prova. Seguinte, esse tipo de divisão aqui, ó, aparece muito no Enem. Então, multiplicaçãozinha de números simples ou até mesmo de números com vírgula vai aparecer na sua prova. Divisão entre quaisquer dois números aí, sejam eles inteiros ou não, também vai aparecer na sua prova. Você tem que estar preparado para uma maratona pro domingo, certo? Não é só conhecimento, é você ter uma tática, uma estratégia decente para você conseguir maximizar o seu tempo e ir bem na prova, beleza? Então vamos lá. O 10 divide por 6 dá 1, aqui vai dar um resto 4 pra gente. Desce o 0, 40 por 6 dá 6. Porque 6 vezes 6 é 36, sobrou 4 de novo, e eu pego o último zero. 40 por 6, 6 de novo. Aqui vai dar 36 de novo, e o nosso resto é 4. Então, peraí, eu tenho 166 vezes o 6 dentro do 1000. Ou seja, essa nossa sequência se repete 166 vezes. E depois eu pego aqui, ó, o resto, que é o número 4, e volto à nossa contagem. Então presta atenção. Lá no perto do 1000, né, o 995, 996 e assim por diante, ele vai terminar no CD e até chegar o 1000, a gente tem que contar até 4, que é o nosso resto que vai ser obtido. Então, como a gente tem aqui 1, 2, 3 e o 4 é o refrigerante, a gente pode concluir que o milésimo cliente vai receber um refrigerante nessa nossa distribuição de brindes. Beleza? Resposta certa aí, então, letra C. Beleza?
esse exercício você tem que resolver. Esse exercício você tem que acertar. Você vai ver aí que é um exercício de nível fácil, certo? E não pode demorar mais de 2 minutos aqui. Tem que saber aproveitar esse tempo para você conseguir usar em uma questão um pouco mais difícil. Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer assim, ó, não vamos parar não. Vamos parar não. Vamos já tentar ir já para outro exercício. Enquanto eu vou apagando o quadro aqui, ô Jefferson, já pode colocar o próximo, fazendo um favor? Que vamos otimizar o nosso tempo também. Quanto mais exercício a gente conseguir, melhor. Quanto mais teoria eu conseguir falar aqui para vocês, melhor também. Ah, esse é muito bom. Esse é muito bom, tá? Um exercicinho aí de escala, tá? Um exercicinho aí que ele pode misturar com a geografia. Ele pode trazer como um mapa para você, que ele já trouxe há vários, há outros anos aí de prova. Ele pode colocar um mapa, ele fala qual que é a distância entre 2 pontos aí no mapa, fala qual é a escala e pergunta qual que é a distância real. Outro detalhe que eu vou querer falar com você aqui nesse exercício é a respeito da conversão de unidades. O Enem gosta e gosta muito dessa conversão. Então vamos ler o exercício, Jefferson. Seguinte, em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400. Já te falo o que é isso. E que o seu volume, o volume do nosso objeto, é de 25 centímetros cúbicos. Ele quer saber o volume do monumento original. Então, peraí. Volume original em metro cúbico. Isso aqui vai ser importante. Jefferson, vamos... Isso, obrigado. É o seguinte. Pouco texto, né? Porque o que ele vai fazer lá na prova do Enem? Ele vai colocar, por exemplo, uma explicação. Ele coloca uma pirâmide, certo? Aí ele fala assim, ó, Joãozinho viajou para não sei onde. E aí ele viu uma pirâmide do Egito, tá? Contou toda uma história que não vai interessar nada pra gente e só vai ser importante essa parte final aí. Então fique atento que o exercício do Enem ainda vai ter mais coisas para você ler aí. Só que você vai pular essa parte, certo? Vamos lá, vamos para o exercício. Ele fala assim, ó, a escala é de 1 para 400. Vamos entender o que é isso? A escala é dada em centímetros. Então ele está falando assim, ó, no desenho ou o nosso objeto, eu tenho 1 centímetro. Na vida real, isso representa 400 centímetros. Isso é a nossa escala. 1 centímetro no desenho é o equivalente a 400 centímetros na vida real. Só que toma cuidado, hein? Aqui está na primeira dimensão. Por exemplo, se eu saio daqui e vou até a padaria, eu ando 50 metros. Eu ando em linha reta, uma única dimensão. Se eu quero calcular quantos pisos eu tenho que colocar na sala que eu estou aqui dando aula para você, eu vou calcular a área, porque eu preciso de comprimento e largura, 2 dimensões, certo? Agora, se eu quero preencher essa sala, eu vou colocar ela cheia de água, por exemplo, como se fosse um aquário, eu preciso não só do comprimento e da largura, mas eu preciso também da altura. Eu estou trabalhando com 3 dimensões. Trabalhar com 3 dimensões é trabalhar com volume. Cuidado, aqui está em primeira e aqui está em terceira dimensão. A gente vai poder associar diretamente? Não. Mas olha só o que eu vou fazer, ó. Esse 25 é do desenho. Então, ó, 25 centímetros cúbicos. E ele quer saber aqui quantos centímetros cúbicos eu tenho na vida real. Perceba, de novo, que eu tenho centímetro com centímetro cúbico. Vai dar errado. Então, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Então, se eu quero transformar isso em terceira dimensão, eu elevo esse lado a 3 e elevo também o outro lado a 3. Pronto, resolvido o nosso exercício. A partir de agora, vou até fazer de novo aqui a regra de 3, tá? Vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó, uma separação.
Esse 1 elevado a 3 continua 1 centímetro cúbico. Esse 400 me permita... Oh, outra dica. A sua prova do Enem, eu já te falei, tem muita continha. Então, quanto melhor a sua simplificação, melhor e mais rápido a sua resolução. Então, esse 400 aqui, ó, eu vou escrever 4 vezes 10 ao quadrado. Beleza? 4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, vezes 4, 400. Beleza? Ou, eleva ao cubo. 4 ao cubo, 4 ao cubo, e 10 ao quadrado ao cubo, potência de potência. Os expoentes vão ficar multiplicados. 2 vezes 3, 6. Eu juro para vocês dois que eu estou tentando não fazer esse barulho com giz, tá? Se vocês ficarem incomodados, vocês me desculpem. Seguinte, a parte de baixo não mudou. 25 centímetros cúbicos e aqui x centímetros cúbicos. Pronto, agora é só uma regrinha de 3 simples aqui e a gente consegue resolver o exercício. Essas primeiras informações aqui eu já vou apagar. A gente já lembrou aí, né? Já usou essa parte, então vamos direto para cá, ó. Vou multiplicar cruzado, tá? Esse 1 vezes o x aqui vai continuar x. E esse 25 multiplica todo aquele número. Então vai ficar 25 vezes 4 a terceira, vezes 10 a sexta. Lembrando que isso aqui está saindo em centímetro cúbico. Vamos a mais uma dica. O 25, ele consegue se transformar no 100. E é muito mais fácil você fazer conta com 10, 100, com 200, com esses números aí múltiplos do 00, né? Do que fazer conta com esses números quebrados. Então vamos fazer o seguinte, ó. O 4, existem 3 deles aqui. Então você vai desmembrar. Ao invés de 4 a terceira, 4, 4 e 4. Vezes 10 a sexta. A partir de agora, essa multiplicação aqui, ó, te dá 100. E o 4 vezes 4, 16. E ainda tenho aqui um 10 a sexta, beleza? 16 vezes 100 vai dar 1.600 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. É a nossa resposta? Não, porque ele pediu em metro cúbico. E aí eu aproveito esse exercício para te ajudar com mais outra dica. Conversão de unidades de medidas aí no Enem. Aparece e aparece muito. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Primeira dimensão. Da esquerda para a direita, de unidade para unidade, multiplica por 10. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, vezes 10. Da direita para a esquerda, de unidade por unidade, eu divido por 10. Beleza? Tranquilo. Agora, se eu mudo a nossa dimensão e trago, por exemplo, para decâmetro quadrado e metro quadrado, eu estou na segunda dimensão. De unidade para unidade, eu continuo multiplicando. Mas agora eu multiplico por 100. E quando eu volto da direita para a esquerda, eu continuo dividindo. Mas eu vou dividir por 100. Beleza? Não é isso que eu quero. O que eu quero é a terceira dimensão. Como eu vou precisar do metro quadrado aqui, eu vou apagar. Então, ó, eu quero de metro cúbico para centímetro cúbico, ou o contrário aí no nosso caso, né? De unidade em unidade, da esquerda para a direita, eu multiplico, mas eu vou multiplicar por 1000. Eu vou multiplicar de novo por 1000. E da direita para a esquerda, de unidade em unidade, eu divido por 1000. Divido por 1000. E é justamente o que o exercício quer. Ele quer sair do centímetro cúbico e chegar no metro cúbico. Dividir por 1000 é exatamente a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, 1.600 vezes 10 a sexta.
Dividir por 1000 é exatamente a mesma coisa que multiplicar, mas multiplicar por 10 a menos 3. Como eu vou fazer isso duas vezes, eu vou multiplicar de novo por 10 a menos 3. Lembra, 3 potências de mesma base. Eu conservo essa base 10 e somo os expoentes. 6 menos 3, 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0 dá 1. A resposta final é 1.600 metros cúbicos. Chegamos a uma alternativa. Jefferson, vamos ver qual que é a alternativa lá? Para marcar letra C mais uma vez, beleza? Então é o seguinte, bom exercício para você resolver ele, certo? Tem que fazer de novo. O meu intuito aqui com você é que você acerte os exercícios. Eu não vou trazer aqui para você um exercício muito complexo para te complicar na semana da prova. O negócio é fazer aquilo que a gente tem certeza. Apareceu um exercício de escala, ainda coloquei aqui o exemplo mais complicado que pode ter, né? Que é de uma escala não da unidade linear, mas sim da terceira dimensão. Então tem que resolver esse exercício, tá? Também de novo aqui, mais ou menos 1 minuto e meio de exercício ou até menos, fazendo com que sobre tempo para outros. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o próximo, Jefferson, fazendo um favor. Agora complicou, hein? Agora complicou. Enquanto eu deixo aí na tela, eu vou até apagando aqui o quadro. Agora complicou. É o seguinte, mas você falou que não ia complicar, que ia trazer só exercícios fáceis. Complica porque é log, mas eu vou te mostrar que você sabe resolver esse exercício de log. Deixa eu só aproveitar aqui, que ainda está na tela, eu vou copiando a fórmula que está aparecendo. K mais 3 sobre 2 vezes M. Beleza, então vamos lá. Pode voltar para o exercício mesmo, Jefferson, fazendo um favor. É o seguinte, esse exercício aqui é o típico exercício do Enem. Por quê? Ele te dá um texto que não vai acrescentar nada para você. Ele coloca uma fórmula, ou ele pode colocar uma tabela, qualquer coisa, qualquer informação, e depois ele coloca aí o enunciado do exercício. Então vamos lá. Um terremoto é o resultado de uma liberação súbita de energia que provoca movimentos da superfície terrestre. Jefferson, volta para mim aqui rapidinho. Eu quero saber o que é um terremoto? Eu não quero saber o que é um terremoto. Então, já você tem que identificar que o exercício tem um texto grande e que você não vai aproveitar esse texto. Ou seja, elimina ele da sua leitura. Já vai lá para o final. Vamos lá, Jefferson. Então, vou lá para o final. Tem uma fórmula, relaciona a energia sísmica liberada E. Então, tô anotando aqui, tá? Energia, medida em erg, com a magnitude M. M é a magnitude. Então, já tô anotando aqui para a gente conseguir fazer o exercício depois. Em que K é uma constante positiva. De acordo com a fórmula anterior, qual é a razão entre a energia liberada por um terremoto de magnitude 7 com um terremoto de magnitude 3? Jefferson, vamos lá. Seguinte, ele tem 2 terremotos aí sendo trabalhados. Então eu vou colocar terremoto 1. Ele disse que a magnitude 1 é 7 e eu vou ter uma determinada energia 1 liberada. E naquele canto, eu vou depois encontrar o do terremoto 2. Já anotei a nossa fórmula aqui para a gente só extrair as informações. Ou melhor, só substituir essas informações. Beleza? Então vamos lá. Vou só beber aquela água para a gente poder resolver o exercício. Seguinte. Eu tenho 3 incógnitas na minha função. O E, o K e o M. O K ele diz que é uma constante. Então deixa ela quieta. É constante, não vai mudar o valor dela, certo? Então ou eu substituo o E, que é a energia,
ou o m, que é magnitude. A informação dada é do m, da magnitude. Então, o que eu vou conseguir encontrar é a energia. É só substituir. Não tem dificuldade. Substitui comigo, então, ó. Log, no lugar de E, para a gente separar o terremoto 1 do terremoto 2, vou colocar log de E1 igual. O K não muda, mais 3 vezes. O M é a magnitude 7 sobre 2. Beleza? Ou vamos lembrar aqui que quando o meu logaritmo não tem base, significa que a base é 10. É uma base decimal, beleza? Então, esse logaritmo que não está aparecendo nada, base 10. Ou, vamos resolver aqui para depois a gente continuar o desenvolvimento, tá? Então, log de E1 é igual a K, 3 vezes 7, 21, 21 sobre 2. Tudo isso é um número que está do lado de lá da nossa igualdade, beleza? Ou, vamos fazer o seguinte, vou lembrar com você aqui a nossa propriedade principal de logaritmo. Vou colocar nesse canto aqui, tá? Log de A na base B é igual a C. Ou um logaritmo, ele pode ser transformado em uma potência. Vamos lembrar aqui, ó. A, logaritmando, precisa ser maior do que zero. B, base do logaritmo, desculpa, precisa ser maior do que zero e diferente de 1. E o C é o nosso logaritmo ou o nosso resultado, beleza? Isso aqui se transforma em uma potência. Tá vendo a perninha do G aqui, ó? Chuta o B para lá. Então, vai se transformar em B elevado a C igual a A. Apareceu a potência que nós temos. Felipe, como que eu vou usar isso no exercício? Fácil. Dá uma olhada. O E1 é o A. O 10, que não está aparecendo, mas eu vou colocar aqui, é o B. E o C não é tudo que está depois da igualdade? Então o C é toda essa soma aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. O B é o 10, é a base da potência. O C é todo o K mais 21 sobre 2, é o nosso expoente. E o nosso A, que é o E1, é o nosso resultado dessa nossa potência. Então a gente descobre que E1 nada mais é do que 10 elevado a K mais 21 sobre 2. Felipe, tá muito grande o exercício. Eu sei. O exercício de logaritmo para Enem, ele é um pouquinho mais trabalhoso mesmo, tá? Mas dá para fazer. Eu coloquei aqui de propósito. Todo mundo reclama, ah, caiu o logaritmo, não vou dar conta. Não, você consegue fazer. Olha, vamos lembrar que o ano passado não teve exercício de logaritmo fazendo essas relações, mas nos anos anteriores tivemos. Se ele for cobrar logaritmo, uma boa aposta é justamente com terremotos, beleza? Muito utilizado na geografia. Vamos então para o segundo terremoto. O segundo terremoto tem uma magnitude 3 e ele vai ter uma energia 2 aqui para ser liberada. Substitui na fórmula de novo, né? Log de E2 na base 10, porque não está aparecendo nada, certo? É igual a K mais 3 vezes a magnitude é 3 sobre 2. Vamos desenvolver ali a próxima linha. Log de E2 é igual a K mais 9 sobre 2. Chegamos exatamente na mesma coisa, na mesma situação que a anterior. Eu tenho o A sendo o E2, eu tenho o B sendo o 10, que é a nossa base que não aparece, e o C, que é o logaritmo, é todo K mais 9 sobre 2. Ou seja, transforma em potência. O 10 é chutado para o lado de lá, 10 elevado a K mais 9 sobre 2 é igual a E2. Encontramos tanto a energia 1 quanto a energia 2.
Vou pedir, Jefferson, para você voltar no exercício para a gente poder descobrir o que ele está pedindo lá no fim das contas. Olha só, lá no finalzinho. Qual é a razão? Razão é divisão. Qual é a razão entre a energia liberada por um terremoto da magnitude 7? Pode voltar, Jefferson, fazendo um favor. Então, ó, razão é divisão entre a energia do primeiro terremoto pela energia do segundo terremoto. Então ele quer E1 sobre E2. E eu sei quanto valem cada um dessas energias. Substitui. No lugar de E1, eu vou colocar 10 elevado a K mais 21 sobre 2. E no lugar de E2, 10 elevado a K mais 9 sobre 2. Divisão de duas potências. Essas duas potências são iguais, valem 10. Eu conservo essa base e os expoentes eles ficam subtraídos. Então, ó, para a gente terminar o exercício aqui, ó, K mais 21 sobre 2 menos, ou pelo amor de Deus, você não vai fazer tudo isso e lá no final errar uma propriedade de potenciação. Esse menos aqui, ó, é menos todo o segundo expoente. Então, coloca parênteses. K mais 9 sobre 2. Esse menos troca todo mundo lá dentro de sinal. Então, fica K mais 21 sobre 2. Como os dois estão positivos, os dois ficam negativos. Olha lá por que a gente não precisa do K, ó. K menos K, tchau, elimina. 21 sobre 2 menos 9 sobre 2, como o denominador é o mesmo, conserva esse denominador e resolve a parte de cima. 21 menos 9, 12. 12 dividido por 2, 6. 10 elevado a 6. Vamos marcar uma resposta lá, Jefferson, fazendo um favor? 10 elevado a 6 é o que está na alternativa E. Ali está o menos 6, Jefferson. Olhou ali, ó? Então, agora é a letra E. Então, tenho 10 a menos 6 e tenho 10 a sexta. A resposta certa é a letra E. O Jefferson já está marcando ali. Já ia errar, né? Ô, Jefferson, foi até uma boa você ter errado, porque é o seguinte... Essa alternativa 10 a menos 6 é o que a gente chama de distrator. Pode voltar para mim, Jefferson, fazendo um favor. É o que a gente chama de distrator. É aquela alternativa que vai te distrair. É aquela alternativa muito parecida com a resposta correta, certo? Que vai fazer com que o aluno... Para ver se o aluno está atento ou não. Você percebeu? Volta lá, Jefferson, desculpa, volta lá. Você percebeu que, ó, 3 sétimos... 7 terços e 4. São 3 valores aí. Lógico, 3 sétimos e os 7 terços estão até parecidos. Mas são 3 valores aí distintos do 10 a menos 6 e do 10 a sexta. O 10 a menos 6 e o 10 a sexta são parecidos. Portanto, eles vão ser aí ou a resposta certa ou o seu distrator. Beleza? Pode voltar, Jefferson. Tem que fazer esse exercício de logaritmo, hein? Vai cair terremoto e você vai acertar. Eu vou só aproveitar aqui rapidinho, deixa eu aproveitar essa parte aqui, porque é o seguinte, aqui apareceu só uma propriedade de logaritmo, que foi a propriedade mais básica. Vou até repetir, ó, log de A na base B igual a C, se transforma em B elevado a C igual a A. Tanto na ida quanto na volta, beleza? Posso transformar da potência para o log também. Outras duas propriedades, ou melhor, 3 propriedades importantes aqui, para a gente lembrar com teoria também. Log de A vezes B em uma mesma base C, tá multiplicando lá dentro, desmembra. Dá para você fazer o log de A na base C, não muda, mas o log de B também na base C. Tá multiplicando, soma. Então, pensa. Se tá multiplicando, soma. Se tá dividindo, você subtrai, certo? Então, vai aparecer log de A na base C menos
log de B na base C, beleza? Ou, seguinte, terceira e última propriedade aqui que pode aparecer no seu Enem. Log de A elevado a M em uma determinada base B. Ou, você tá vendo que tem um expoente aqui? Esse expoente aqui, ó, pediu para tombar, tombei. M que multiplica o log de A na base B. Então, o seu expoente se transforma em uma multiplicação com esse logaritmo. Tranquilo? Ou nem só de exercício vive a matemática, né? Temos aqui uma teoriazinha também para conseguir lembrar o que pode aparecer para você. Certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Fomos com 3 exercícios. Vamos ver o próximo, Jefferson? Vamos ver o próximo. Ah, beleza, beleza. Beleza, muito bom exercício. Um exercício de função de segundo grau. Um exercício de função de segundo grau. Ou, eu diria para você aí que esse exercício, ele é uma boa matéria para aparecer no Enem, tá? Mas ele não é um enunciado Enem. Ah, meu Felipe, tá cheio de texto. Como que não é enunciado Enem? Tá cheio de texto e tá cheio de texto objetivo. Então tá cheio de texto que você consegue retirar as informações. O Enem não é bem assim, você sabe disso, né? Tá muito mais parecido aqui com uma prova da Unesp, por exemplo, do que com uma prova do Enem, beleza? Então vamos lá, volta lá, Jefferson, volta lá, vamos pro exercício, vai. Certo fabricante, segundo o levantamento estatístico, percebe que seus clientes não têm comprado mais de 10 de seus produtos por compras. Tá, por enquanto nada. Para incentivar as compras em maior quantidade, ele estabelece um preço unitário P por produto, dado pela função. Enquanto você está com um exercício aí, eu estou anotando que P é 400 menos X. Ok. Onde X é a quantidade de produtos. Também estou anotando isso. X é a quantidade de produtos. Beleza, vamos continuar. Tá, quantidade de produtos comprados. Considerando uma compra de, no máximo, 300 produtos. Esse X, vou colocar aqui também, não pode ser maior do que 300. É menor ou igual a 300, tá? Sabendo-se que a receita de uma empresa é o valor arrecadado com a venda de uma certa quantidade de produtos, qual é a receita máxima? Ô Gerson, eu vi que você está marcando de vermelho as alternativas. Marca de vermelho esse máximo aí, fazendo um favor. Máxima, máxima. Nossa senhora. Esse aqui é importante. Máxima que essa empresa pode ter quando fechar uma venda com um determinado cliente. Pode voltar, vamos lá. Seguinte, receita é aquilo que eu vou ganhar, certo? Se eu tenho um produto e eu vendo ele a R$10, a minha receita é de R$10. Se eu vendo 2 produtos a R$10, a minha receita é de R$20. E assim por diante, beleza? Então o que eu preciso? Eu preciso da quantidade e preciso do preço. O preço é 400 menos X. E a quantidade de produtos vendidos aí, ele falou, é igual a X. É a quantidade de produtos. Então, a nossa receita nada mais vai ser do que o preço vezes a quantidade X. Só que esse preço tem fórmula. Então, a receita é 400 menos X vezes X. Beleza? Simples assim. Vamos fazer uma distributiva aqui. O X, ele multiplica tanto o 400 quanto o menos X. Então, a nossa receita vai ser menos X ao quadrado e mais 400X. Apareceu aqui pra gente uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau, ela é importante pelo seguinte, o gráfico dela é uma parábola. E quem me fala como é essa parábola é o A. Mas, Felipe, o que é o A? Vamos lá. A receita é menos x ao quadrado mais 400x. A é o valor que acompanha x ao quadrado.
O número que está multiplicando o x ao quadrado aqui, ó, é o menos 1. Beleza? O b é o valor que multiplica o x. E quem está multiplicando o x é o 400. E eu tenho também um possível c, que é um coeficiente aí que nesse nosso exercício não está aparecendo. Se ele não aparece, significa que ele vale 0. Beleza? Ou o a, ele é responsável pela concavidade. Se o a é negativo, a carinha é triste. Ou seja, a parábola tem a concavidade para baixo. Caso o A seja positivo, a concavidade é para cima, carinha feliz. Nesse nosso caso, a carinha é triste. Ela é triste, mas ela tem um porquê de ser triste. É o seguinte, esse é o nosso gráfico. Esse ponto aqui, ó, é o maior ponto possível desse gráfico. Como é o maior ponto possível, eu posso chamar de valor máximo. Por isso que eu anotei e falei para o Jefferson marcar de vermelho. Falou em máximo, tem total importância para a gente. Esse ponto aqui, ele é chamado de vértice. Ele é chamado de vértice. E é em cima dele que a gente vai trabalhar. Ou, se ele é um ponto, ele tem coordenadas. Ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Vamos lembrar da fórmula, vai? Já usei isso aqui mesmo? Então vamos apagar essa parte, tá? Ou, x do vértice. X do vértice. Anota, menos b sobre 2a. Beleza? Menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Beleza? Menos delta sobre 4a. Ou, cada uma das duas aqui tem duas possibilidades diferentes. Eu posso aqui, ó, fazer a soma das raízes e dividir por 2. E aqui eu posso fazer pelo que a gente chama de substituição. E é justamente desse caso que eu vou falar para vocês. Ou, ele quer a receita máxima. Olhando para a nossa fórmula, a receita é y. Então, o que ele está pedindo é y do vértice. Só que eu não quero ter o trabalho aqui, ó, de calcular o delta. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encontrar o x do vértice primeiro. E depois que eu encontro o x do vértice, eu substituo ele na nossa fórmula para encontrar qual é o y do vértice. Vem comigo, ó. Vou apagar aqui. Vamos lá. X do vértice. X do vértice. Menos b sobre 2a. O b é 400, com o menos da fórmula, menos 400. 2a. O a é menos 1, vezes 2, menos 2. Menos em cima, menos embaixo, cancela. 400 por 2, 200. Ou seja, nós temos 200 produtos sendo comprados para a gente chegar até a receita máxima. Perceba que esse 200 não ultrapassa os 300, que ele falou que era o nosso limite. Então é importante você começar por aqui também, tá? Descoberto o x do vértice, substitui ele na fórmula para descobrir o y do vértice. Se isso é x, no lugar do x, a partir de agora vai ficar 200. No lugar do x, a partir de agora vai ficar 200. Como o x estava ao quadrado, o 200 também fica. No lugar do x, eu vou multiplicar por 200. Então, olha só. Receita com 200 produtos é... O menos é da sua fórmula. Não é ele que fica elevado ao quadrado. Então, permanece com o menos aqui. 2 vezes 2, 4, 0, 0, 0, 0. Ou seja, menos 40 mil essa primeira conta, né? 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 80 mil. Menos 40 mais 80, essa receita é de 40 mil reais. A receita máxima, vamos marcar a resposta lá, Jefferson?
a receita máxima de R$40 mil, portanto, está na letra... Vamos ver se... Na letra D de dado, beleza? Ou apareceu máximo ou mínimo o seu exercício vai falar de vértice. Pode voltar, Jefferson? Para essas fórmulas aqui ficarem mais em evidência. Muito importante aqui. Falou em máximo, falou em mínimo. Vamos de x e y do vértice. Beleza? É isso. Eu acho que para hoje tá tranquilo. Fizemos 4 exercícios, mas a gente lembrou aí de divisões, lembramos aí de logaritmo, lembramos de uma função do segundo grau, escala, que também é importante. Então, acho que foi proveitoso pra gente, tá? Amanhã, no mesmo horário, às 15 horas, eu estarei aqui. Às 14 tem o professor Eurípides, de Biologia, né? Aí depois eu, às 3 horas. E assim como hoje, o Luciano, que é o professor de Física, vai entrar às 4 horas e amanhã também vai entrar às 4 horas, beleza? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Muito obrigado pela presença e pela sua paciência. E até...